Eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão ver hoje que tem muito a ver com a nossa vida cristã. Então, vou pedir para alguns irmãos me ajudarem na leitura. Tá, aqui está. Então, hoje é a lição 8, a penúltima lição do curso Nova Vida em Cristo, que está todo gravado à disposição dos irmãos lá, para lerem, assistirem e compartilharem com os irmãos. Ajuda muito isso os irmãos afastados das congregações que não tem na cidade ali e não tem estudos presenciais. Esses estudos gravados ajudam bastante. Então, encarando a perseguição. Como alguns no mundo reagiram à mensagem de Jesus? Quando Jesus veio ao mundo e começou seu ministério aos 30 anos depois de batizado, como é que eles reagiram, né? Então, como alguns reagiram a Jesus e a seus discípulos? Jesus disse aos seus discípulos, né, que eles seriam perseguidos como ele mesmo foi. Então, isso serve para nós nos dias de hoje. A primeira passagem que nós vamos ler hoje é João capítulo 15, versículo 20. Jesus falando: Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior que o seu senhor. Nós não somos maior que Cristo. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Então, se perseguiram a Cristo, nós também seremos perseguidos. Se obedecerem a minha palavra, Jesus falando, também obedecerão a de vocês. Ou seja, aqueles que crerem em Cristo também ouvirão a nossa palavra. Então, os que têm amor a Deus, interesse por Deus, ouvir o Evangelho, também vão obedecer a palavra do Senhor. Vou pedir para a nossa irmã Tia Mary ler para nós a primeira aqui leitura, tia, Mateus 10, 16 a 22. Não sei se ela está ali. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença dos governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer, ao como dizê-lo. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e o matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 16 a 22. Aqui nós temos várias profecias que já aconteceram, outras estão acontecendo e vão acontecer até a volta de Cristo, né? Então, ele pede até os dias de hoje que nós sejamos astutos como as serpentes, ou seja, prudentes, sabendo que o mal está no mundo, e sem malícia como as pombas, né? Simples e objetivo, né? Como as pombas. Devemos ter cuidado com homens que entregarão a tribunais, isso aconteceu, açoitaram em sinagogas, o próprio Paulo. Nós temos vários exemplos na Bíblia, principalmente no livro de Atos, né? Serão levados à presença de governadores e reis, o próprio Paulo foi, Silas e os apóstolos, tudo isso também já aconteceu, nós vimos. Também vimos na destruição de Jerusalém, a pai entregando o filho, irmão, por medo da morte, então entregavam os cristãos, e, e o pedido, a fala de Deus, de Jesus, que é a verdade, até a volta de Cristo, todos vão nos odiar por causa de Cristo, mas quem perseverar até o fim sendo cristão será salvo. Então é uma promessa muito importante para nós. Essas provações, perseguições, elas são importantes para o nosso crescimento espiritual. Jesus então deixa bem claro aqui, irmãos, que seus discípulos sofreriam por amor ao Evangelho. Então nós podemos e vamos sofrer por amor ao Evangelho, né? Pois Cristo sofreu para trazer a mensagem de Deus e os seus seguidores também sofreriam. Então nós temos que estar preparados, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Como o mundo reagirá a nós cristãos, né? Após decidirmos, né, viver como Cristo viveu, depois nós nos batizamos, conhecemos o Evangelho e tomamos a decisão de mudar a nossa vida, ou seja, agimos diferente de como as pessoas do mundo vivem, seremos perseguidos por isso. Quando vivemos as bem-aventuranças, que está lá em Mateus 5, 1 a 9, nós sofremos perseguições, que estão também em Mateus 5, 10 a 12. Então, o mundo, ele não concorda
com como é o modo de vida de um cristão. Então, aqueles que não concordam vão trazer consequências, perseguições a nós. Vou pedir para a irmã Edgar ler para nós essa passagem, Mateus 5, versículos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Obrigado, Eude. Então, aqui, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça de Deus, né? Nós temos, talvez, muitas vezes, vocês aí, vizinhos, conhecidos, que há uma certa implicância pelo nosso fato de sermos cristãos. Então, bem-aventurados quando, por causa de Cristo, do Evangelho, né, nos insultam, nos perseguem, levantam todo tipo de calúnia contra nós. Devemos ficar alegres e regozijados, porque a nossa recompensa está no céu. Não devemos ficar irados, muito pelo contrário, devemos perdoar, porque também perseguiram os profetas no passado, perseguiram até Cristo, né? Então, nossa recompensa está garantida nos céus. A perseguição, irmãos, ela ocorre porque a nossa forma de vida diz que o estilo de vida que o mundo leva está errado. Nós somos contra o viver na carne. Então, a nossa forma de viver já chama a atenção à consciência deles errada. Então, isso atrapalha eles. E alguns no mundo vão tentar nos perseguir até prejudicar. Se estivermos sendo perseguidos por causa de Jesus, é sinal que estamos no caminho certo. Então, se você está sendo perseguido, maltratado, falando mal, por fato de ser cristão, um cristão verdadeiro, não fique triste. É sinal que você está no caminho certo e Deus está contente com você. Vou pedir para o nosso irmão Fernando ler essa passagem, 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejavam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Então, isso é uma afirmativa de Paulo, escreveu a Timóteo, né? Todos nós que desejamos, que assumimos o compromisso de viver piedosamente, ou seja, nas coisas de Deus, para as coisas de Deus em Cristo Jesus, nós seremos perseguidos. Isso é um fato que nós temos que estar preparados. Vou pedir para o nosso irmão Sejão ler para nós Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Essa passagem nos ensina muito. Depois que nós nos batizamos, nós temos que mudar a consciência do mundo para a consciência de Cristo. O padrão do mundo para o padrão de Cristo. Então, aqui é um alerta para todos os cristãos: não mais se amoldar ao padrão do mundo. Exemplo prático na minha vida, que coisas que mudaram, né? Na minha vida é sonegação de imposto de renda, padrão do mundo, coisas que o mundo faz aí fora que para nós é pecado, casamento, separar, divorciar e casar de novo, relações sexuais antes de casar. Então, são os padrões do mundo, que para o mundo não é errado, o mundo tem um outro padrão, uma outra consciência. Nós já mudamos, quando nos batizamos, nós concordamos que Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo e o padrão é deles, eles que dão o nosso padrão de como viver na Bíblia. Então, nós temos que se amoldar e nos transformarmos diariamente ao padrão deste mundo. Não mais deste mundo, e sim de Cristo. Aqui que consiste, muitas vezes, a nossa fraqueza da carne e pecamos. E nós temos que reconhecer nossas fraquezas e erros e mudarmos gradativamente através do padrão de Cristo, né? O padrão bíblico, fazendo a vontade de Deus. Como o mundo tratou a igreja no começo, lá em Atos 2, né? O que aconteceu com os primeiros cristãos? Nós estamos estudando aqui na Zona Sul o livro de Atos e vimos bem isso no começo, né, do livro de Atos. Com a chegada do reino de Deus, lá em Atos 2, o batismo com o Espírito Santo aos 12 apóstolos,
a igreja edificada por Cristo, que ele prometeu que edificaria a sua igreja, muitos cristãos foram presos a partir do reino de Deus chegada. Muitos foram presos, muitos foram mortos, está lá em Apocalipse. O primeiro apóstolo a ser morto foi Tiago, ele está ali em Atos. Muitos foram mortos por causa da fé na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, o próprio Estevão. Muitos precisaram fugir para outras cidades a fim de continuar falando sobre as boas novas de Jesus, ou seja, pregando o Evangelho de Cristo. Então, com a chegada do reino dos céus aqui na terra, a igreja de Cristo, a pregação de Evangelho, os cristãos foram perseguidos e serão até a volta de Cristo. Vou pedir para a nossa irmã Tia Mary ler para nós, por gentileza, essa passagem. Tendo levado os apóstolos, apresentarem-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo seu sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Atos 5, 27 e 28. Os 12 apóstolos eles foram presos porque estavam pregando Jesus Cristo. E depois eles foram soltos, mas antes disso eles foram açoitados. E ficaram felizes por serem açoitados por causa de Cristo. Pedi para a irmã Lica ler para nós Atos 7, 59 e 60, se ela estiver aí atenta. Lica? Então eu vou ler aqui então. Atos 7, 59 a 60. Desculpa, Enquanto... Giovanni. Desculpa, amor. Opa, tranquilo, Desculpa, eu pensei que estava aberto. tranquilo. Enquanto apredejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Eu tenho que aprender com o Estevão, não sei se vocês também, né? Aqui foi apedrejado e morto, mas antes de morrer, ele perdoou aqueles que estavam apedrejando ele. E além de perdoar, ele pediu para Deus o perdoar, né? Como Cristo fez também, né? Na cruz lá, disse: perdoe porque não sabem o que estão fazendo. E nós, muitas vezes, nós sabemos que temos que perdoar nossos inimigos e muitas vezes guardamos rancor, mágoa, a começar por mim. Nós temos que aprender com... Esse é o verdadeiro evangelho, né? Amar a todos. Qual foi a atitude dos primeiros cristãos em relação, né? Quando os cristãos foram perseguidos, o que eles fizeram? Eles não pediram em oração para que Deus tirasse a perseguição. Eles não pediram isso, mas que os capacitasse com mais coragem para anunciar a palavra de Deus. Olha aí, ó, outro exemplo, né? Nós temos que pedir a Deus para nos capacitar a enfrentar a perseguição, capacitar com sabedoria para lutar a perseguição falando de Jesus. Os cristãos do primeiro século, então, eles aceitaram alegremente a perseguição. Os 12 apóstolos lá foram açoitados e ficaram felizes, né? Como Jesus aceitou e ensinou. Eles tinham fé na promessa da vida eterna e correram com perseverança a corrida colocada diante deles para atingir o objetivo final. Nós temos vários exemplos de Paulo sempre falando sobre isso, né? Eu vou pedir para o nosso irmão aqui, Fernando, ler para a nossa passagem, Hebreus 10, 32 a 36. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco de seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente compensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando estiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Hebreus 10, 32 e 36. Essa carta de Hebreus, o autor, uns dizem que é Paulo, mas não tem autoria certa,
Ele escreveu aos Hebreus porque estavam abandonando a Cristo, né, o cristianismo, querendo voltar ao judaísmo, né, a lei de Moisés. Então, essa passagem ela nos ensina muitas coisas e podemos ler ela e transformá-la para aqueles que estão se afastando do caminho, até para aqueles que se afastaram do caminho. Olha o ensinamento para os judeus hebreus aqui, né? Olha, vocês têm que se lembrar dos primeiros dias, né, quando vocês se batizaram, depois que vocês foram iluminados, ou seja, batizados, receberam o Espírito Santo, quando no começo da perseguição do batismo, né, após o batizado, suportaram muita luta e muito sofrimento. Então, a carta de Hebreus, ela foi escrita mais ou menos em 65 e a igreja iniciou em 32, então eles tinham 30 anos de cristianismo aqui, né, de cristão. Então, suportaram muita luta e sofrimento. Algumas vezes, alguns deles até foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, eles foram solidários com os que assim foram tratados, irmãos solidários com outros que sofreram. Então, eles estão falando para os hebreus, né? Vocês se compadeceram dos que estavam presos, né? E também vocês aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Vocês tiveram os bens confiscados, passaram por tudo isso, porque vocês sabiam que havia bens superiores, né? E permanentes, bens eternos na eternidade. Por isso, né, que estavam abandonando, não abram mão da confiança que vocês têm. Não abandone o cristianismo, não abandone Cristo. Ela será ricamente compensada. Essa confiança será recompensada. Vocês precisam perseverar. Isso nós devemos falar para aqueles que abandonam o caminho, estão abandonando, né? Vocês têm que perseverar, não abandone o caminho. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, a obediência, recebam o que ele prometeu. Então, a vida eterna. Olha quanto ensinamento nessa passagem. Quais são os propósitos da perseguição? O que é que a perseguição produz em nós cristãos? As perseguições, se vencidas, né, com perseverança, vão nos amadurecer em Cristo, pois elas também têm a função de provar a nossa fé. Quando perseveramos em tempos difíceis e somos aprovados por Deus, nos tornamos mais capazes de perseverar perseguições mais intensas no futuro. Assim como o tempo, a pressão e o calor intenso transformam carvão em diamantes, então o carvão que a gente conhece, com o tempo, com a pressão e o calor intenso, ele é transformado em diamante. As perseguições e as provações que a gente sofre nos transformarão num obreiro mais valioso e forte para o reino de Deus. Assim como o calor intenso derrete, derrete o ouro para tirar as impurezas, deixando esse ouro puro mais valioso, as perseguições e as provações que nós sofremos vai nos tirar as impurezas da nossa vida, nossas falhas, né? Nos deixando mais aptos para a obra de Deus. Aqueles que gostam de fazer musculação, estão na academia, né? Assim como a dor no exercício físico durante vários anos fortalece e desenvolve os músculos de um atleta para que ele seja um campeão, as perseguições e as provações nos fortalecerão e nos capacitarão a sermos maduros, íntegros e em nada deficientes. Vou pedir para a nossa irmã Lica ler essa passagem para nós, Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Estamos vendo bastante isso com o irmão Enio Latorre, né? Meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem faltas, sem faltas coisas Sem algumas. faltar, sem faltar erro de digitação, sem faltar coisa alguma. Obrigado, Ah, Lica. Então, essa passagem aqui, né? Como é que eu vou ficar alegre numa doença, numa aprovação da carne, né? Como assim? Mas essa é a vontade do Pai. Se está sendo provado, é que Deus tem um propósito para você. Ele quer que você persevere nessa aprovação para que você cresça espiritualmente. Nós vimos, né, no estudo com o irmão Enio, que Deus nos dá a palavra dele para nós vencermos com perseverança. Nós temos que ter fé, conhecimento da palavra e na perseverança vencer a aprovação. Fazendo isso, aquela fé nossa, nós somos aprovados por Deus. Então nós temos várias deficiências, fés que não atingimos ainda, né? A Bíblia é de fé em fé, são várias fés.
temos que reconhecer a nossa fraqueza, né? A nossa fraqueza em alguma fé, e Deus vai nos dar provações. Deus permite até as tentações de Satanás, e ele prova com a tentação de Satanás para ver se nós vamos perseverar e vencer. Exemplo mais comuns que a gente passa aqui, mais fácil de dizer, existe tantos outros, né? O fato, eu tenho uma novela, ou tenho um jogo de futebol, vou assistir a novela ou jogo de futebol, ou vou participar de um estudo? Uma aprovação de Deus, né? Eu tenho culto ao domingo, eu tenho familiares que me convidam para eventos, eu vou prestar adoração ao Deus, partir o pão, me reunir com os irmãos, ou vou me reunir com os familiares que não são cristãos, né? Porque os familiares cristãos eles vão estar reunidos conosco no corpo de Cristo. Então, são tentações de Satanás, ao mesmo tempo provações de Deus. E isso é feito com o propósito de perseverarmos e crescer na nossa fé. Então, vencida essa fé, vai ter outras fés que deverão ser vencidas. O que a perseguição em nós produz a outros? O que a perseguição que a gente sofre pode produzir em outras pessoas? As perseguições em nós vão produzir oportunidades únicas para falarmos do Evangelho aos outros. Paulo e Silas tiveram uma atitude de louvor a Deus em uma situação difícil na prisão. Estavam lá em Filipos, pregaram o Evangelho e foram presos. Ao invés de reclamar na prisão, o que eles fizeram? Cantaram, louvaram a Deus, foram soltos e não saíram da prisão, pregaram a Cristo ao carcereiro e sua família, e resultou na salvação da família lá do carcereiro em Filipos. Então, as perseguições que nós sofremos, se bem usadas, podem trazer salvação a outros. O exemplo prático que a gente pode trazer aqui, que nós vivemos na pandemia aqui, é o caso da irmã Lagiane, lá de Acaraú, Ceará, né? Ela estava numa grande provação do câncer, faleceu por causa disso. Ela deixou cartas maravilhosas, perseverou até o final, e ela sabia que a eternidade era maior do que o sofrimento que ela passava. E a própria aprovação que ela passou, a igreja lá em Acaraú não se reunia mais, ela fechou o comércio dela, e convidou os irmãos de Acaraú lá para se reunirem, começaram a se reunir, dois, três, quatro. Hoje tem uma congregação lá, mais de 10 irmãos trabalhando, né? Então, a aprovação que ela passou permitiu que outros retomassem o caminho, outros vissem que vale a pena ser servo de Deus. Se nós ficarmos, irmãos, doentes e formos hospitalizados, vençamos essa aprovação de fé, pregando o evangelho para quem passar pelo nosso caminho no hospital. E assim devemos agir em todos os momentos de provações em nossas vidas. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, até quase chorei, mas a Mari está aqui, e ela falou para a Lisiane do Robin, né? Tem pessoas que reagem diferente à sedação, anestesia, e todas as vezes que eu acordo na anestesia, na primeira vez eu fiz um resumo, aquela minha pregação, um resumo da Bíblia. E hoje eu não recordo exatamente o que eu falo, a Mali, que são as enfermeiras que falam para a Mali, e hoje disseram para ela que eu cantei louvores, depois que eu acordei. Que bom que a nossa consciência, mesmo inconsciente, ela é cristã. Veja o que Jesus disse para fazermos diante das Amém. perseguições. Oi, quem falou? Eu não vejo vocês. Eu falei amém. Amém, tá. Obrigado, Fernando. Então, aproveita e lê essa passagem para nós, Fernando. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Olha aí. Lucas 21, 12 a 13. Olha só, Deus, Jesus falando que os discípulos, né, serão perseguidos, vão ser presos, e diante de todo esse sofrimento, provações, é uma oportunidade para testemunhar a Cristo. Como nós podemos perseverar durante a perseguição? Isso é para nós. Como vencermos, como perseverarmos durante uma perseguição, uma provação, né?
Onde os nossos olhos devem estar focados durante a perseguição? Isso todos já sabem a resposta, mas vamos ver aqui, né? Então, isso é importante. Se nós estivermos com os olhos focados em Cristo, em Jesus, então devemos estar focados em Jesus, não só durante as perseguições, mas em toda a maratona da nossa vida, né? Como diz o nosso primo Josué, né? Não podemos ter a fé de Faraó. Só diante das dificuldades a gente tem os olhos em Jesus, né? Faraó lá, uma fé que se arrependia, soltava e voltava atrás, né? Nós não podemos estar só diante das perseguições e provações diante de Jesus, olhando para Ele, mas em todos os momentos da nossa vida. Não devemos olhar para trás também, esquecermos nosso tempo no mundo, não olharmos para as coisas do passado, pensarmos no hoje e na eternidade, né? Quem olha para trás vai tropeçar em alguma coisa e cair. Jesus superou a perseguição e ensinou, com o seu exemplo, como devemos perseverar. Ele deu exemplo para nós. Devemos ouvir os ensinos de Jesus para nos fortalecer e perseverar na corrida rumo à eternidade. Se todos os irmãos fizerem isso que Jesus fez e nos ensina, certamente nós estaremos até o final, a volta de Cristo, no caminho do Senhor. Vou pedir para a nossa irmã Edgar ler essa passagem para nós, por gentileza. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Você, no momento que se batizou, colocou a mão no arado. Eu também. Não olhe para trás no tempo que era do mundo, como se tivesse saudade das coisas lá. Olhe para frente, olhe para o dia de hoje, olhe para Cristo, olhe para a eternidade. Esse é o objetivo. Vou pedir para o nosso irmão Sejão ler para nós essa passagem, por gentileza. Hebreus. Irmão Sejão, está por aí, não? Eu não vejo vocês mais. Senão eu leio aqui, tá bom? Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 4. Portanto, Deixa que eu também leio, mano. nós. Oi? Eu já comecei, eu termino aqui, não. Deixa que eu leio. Deixa eu. Tá bom, pode ler, Fernando. Pode ler, Fernando. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha aí, Hebreus 12, 1 a 4. Como diz o irmão Enio, né? Essas passagens, nós que estamos aqui estudando, nós que estudamos diariamente ali nas lives ou presenciais, a gente aprende da palavra e se mantém firme, né? Essas passagens, elas são muito importantes para aqueles que não estudam. Se estudassem, eles leriam, entenderiam o porquê que estão numa situação de fraqueza, né? Olha o que nos ensina essa passagem, né? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, né? Hebreus cita várias testemunhas de homens de fé. Olha as testemunhas, olha o que eles fizeram. Estamos rodeados, não só no passado, na Bíblia, mas também de testemunhas vivas ao nosso redor, né? Nós temos que nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Olha quantos estão entrelaçados com as coisas do mundo, com o pecado, com as pessoas, as relações interpessoais que não trazem edificação, ficam enredados. A gente tem que se livrar disso, cristão, agora. Nossa família é outra, o nosso modo de vida é outra, a nossa consciência é outra.
Por isso que esse curso é uma nova vida em Cristo. E nós temos que correr com perseverança a corrida que nos é proposta, uma corrida para a eternidade, tendo os olhos fitos em Jesus. Então, o nosso foco tem que ser sempre a eternidade e Jesus Cristo é o nosso alvo. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Deus deu uma proposição, um objetivo para ele. Tu vai ao mundo, vai cumprir um papel, vai ser a propiciação do pecado da humanidade, e ele suportou, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, ele foi compensado, foi coroado, e nós seremos coroados também. Pense, então, quando nós estivermos passando por provações, perseguições, tribulações, nós temos que pensar em Cristo, no que ele passou, ele assumiu todos os pecados para ele, para que a gente não canse e nem se desanime. Eu, muitas vezes, às vezes eu canso, vejo irmãos que não participam do estudo, a gente entristece, a gente fala, às vezes se desanima, de não falar mais, mas eu tenho que manter os olhos em Cristo. Na luta contra o pecado, nós não resistimos ao ponto a que ninguém derramou sangue ainda, né? Como Cristo derramou. Então, nós temos condições de vencer o pecado em Cristo com a ajuda do Espírito Santo. Ele dá o escape para todos nós. Cada um tem que descobrir o seu escape para não cometer o pecado, resistir à fraqueza da carne. O meu escape é estudar a palavra todos os dias, sem falha. Pois o dia que eu falhar, eu vou estar mais propenso, eu não vou estar me alimentando espiritualmente, eu vou estar só me alimentando carnalmente, eu posso fraquejar. Devemos, então, irmãos, em nossa vida terrena, sermos disciplina e determinados como Jesus foi. Vou pedir aqui para a tia Amélia ler para a nossa passagem. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Hebreus 12, 12 a 13. O autor aqui, então, ele usa uma simbologia, não é literal, né? É como se fosse uma pessoa de idade, né? As mãos do idoso é enfraquecida, os joelhos são vacilantes, fazer caminho reto para os pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Então, é de uma forma simbólica. Então, o que ele diz aqui? Cristão, fortaleça na fé, fortaleça espiritualmente, se alimente e faça caminhos retos para você, caminho na justiça, seja obediente, para que não se desvie desse caminho e seja curado da escravidão do pecado, né? Então, nesse sentido. Quais são as promessas que teremos que perseverar? Os sofrimentos deste mundo não podem ser comparados com a glória que será revelada na eternidade, se perseverarmos, né? Falei há pouco tempo da irmã Jane aqui, que no final de sua vida, de sua jornada, ela já sabia, já sentia isso, né? Então, até teve a oportunidade de se despedir, como também se despediu a esposa do irmão Esdra, lá de Alagoas, né? Ela também fez uma carta de despedida de câncer e já sabiam que a eternidade, a glória, era maior, né? Então, o sofrimento nessa vida não é comparado, irmãos, com a eternidade. Deus usa o nosso sofrimento para realizar o seu plano. O bem será o resultado de tudo que sofremos quando amamos a Deus. O bem, então, o resultado de tudo que sofremos será o bem. Deus nos ama e nada pode nos separar do amor dele. Nessa passagem que eu vou pedir para a Lica ler para nós, Romanos 8,18. Romanos 8,18 aqui, então, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Nada que passamos aqui, tribulações, sofrimentos, nada, nem o câncer, pode ser comparado com a glória que será revelada na eternidade. Essa passagem que eu gosto muito na minha vida aqui, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas, né? Não deixa nada de fora para o bem daqueles que o amam. Deus age na vida de cada irmão. Às vezes o agir de Deus não é o bem que esperamos, mas é o bem de Deus e temos que confiar nele. Ele sabe o que é melhor para nós. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Até o bem para Deus pode ser uma grande provação,
pode ser até o espinho na carne de Paulo. Deus sabe o que é melhor. O que devemos fazer pelos nossos perseguidores? Quem nos persegue? O que nós temos que fazer por eles? Estevão falou lá, Estevão orou, né? Nós devemos orar pelos que nos perseguem, orar, perdoar, orar. Continuemos firmes em Cristo durante as perseguições. Talvez as perseguições não sejam retiradas por Deus, talvez não, pois talvez elas vão nos manter mais motivados e nos mantermos no caminho e mais perto de Deus. Talvez essas provações tenham esse propósito, nos mantermos no caminho do Senhor. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 44. Irmão Edgar, lê para nós, por gentileza. Será que eu Vocês caí? ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. É fácil orar por aqueles que a gente ama, né? É fácil orar por aqueles que nós temos afinidade. Então, aqui nos ensina a orar por todos, principalmente os inimigos que nos odeiam. Estevão orou pelos seus perseguidores e um deles tornou-se apóstolo de Cristo. Então, Estevão orou por todos que estavam ali, naquele apedrejando ele, assistindo, orou por todos. E um que estava ali aos pés, tornou-se apóstolo. Vamos ver aqui então. Nossa. Então caiu de joelhos Estevão, né, e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Estavam matando Estevão. Estevão orou a Deus: não os considere culpados. E tendo dito isto, né, morreu, adormeceu. E Saulo, né, Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Saulo perseguia os cristãos, mas mais tarde se converteu a Cristo, se tornando apóstolo para os gentios. Saulo perseguia os cristãos com a consciência de que estava agindo de forma correta, mas depois descobriu a verdade, assim como todos nós. Por isso que a nossa consciência não pode ser mais a do mundo, e sim é uma consciência cristã. Temos que aprender de Cristo da palavra. Então se converteu a Cristo e sua consciência agora mudou, uma consciência de Cristo. Como Deus vê a perseguição a seus filhos, né? Como Deus lá de cima enxerga nós sendo perseguidos. E o que ele faz quando somos perseguidos? Deus vê a perseguição que nós sofremos, ele vê. Ele fica muito feliz quando mesmo diante das perseguições que nós sofremos, provações, nos mantemos fiéis. Ele fica feliz, leais e perseverantes. Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar e a interceder por nós. Esse é o propósito do Espírito Santo. Vou pedir para o nosso irmão Fernando ler para nós essa passagem de 1 Pedro 2, 19 e 20. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Esse ensinamento ele está exclusivo aos escravos, mas serve para todos nós, servos de Deus, né? Então, é louvável se nós suportarmos os sofrimentos de forma injusta, por sermos cristãos, por fazermos o bem, por pregarmos o evangelho. E Deus se alegra disso. Então, é louvável diante de Deus. Agora, quando sofremos por consequência de pecados, de erros nossos, aí são as consequências da nossa falha. Deus não tem nada a ver com isso. Ele fica triste porque falhamos, pecamos e as consequências do pecado vêm. Temos que nos arrepender e pedir perdão. E muitas vezes a consequência dos pecados ficam. A aplicação e desafio dessa aula de hoje, penúltima aula do curso Nova Vida em Cristo. Jesus disse que nós seremos perseguidos e teremos provações. Então, se você, irmão em Cristo, acha que não vai ter perseguição e provações de Deus, está enganado. Todos nós teremos, todos os dias. As perseguições têm dois propósitos: nos amadurecer e nos ajudar a ganhar outros para Cristo. Deus vai nos ajudar a perseverarmos nas perseguições e provações. Ele nos dá o Espírito Santo, nos dá a palavra dele, nos dá a receita de como agir diante das perseguições e provações. Temos que ser disciplinados, obedientes, fiéis a Deus.
Que nós que estamos fazendo esse curso online ou assistindo a gravação, que continuemos a leitura bíblica diariamente, com orações, continuemos participando dos estudos presenciais. Se você estiver na sua congregação, estudos presenciais durante a semana, participe. Se não tiver, participe dos online. E continuemos buscando o crescimento espiritual para darmos frutos, né? Frutos. Porque nós estamos, irmãos, nós estamos ligados a Cristo. Cristo é a videira e Deus é o agricultor. Nós temos que dar fruto. Se nós damos fruto, Deus nos poda e nos dá provações, nos permite perseguições para que possamos dar mais frutos. Agora, se nós não dermos frutos, formos infrutíferos, ele vai nos cortar da videira de Cristo. Que Deus abençoe a Acabou. todos. Acabou. Essa é a lição de hoje. Deixa eu parar a gravação